Fala pessoal do canal, Sr. Murilo aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje trago pra vocês a minha crítica honesta da primeira temporada de Cobra Kai. Contextualizando pra vocês, eu já assisti as 6 temporadas de Cobra Kai e os 5 filmes da franquia Karate Kid. Reapresentei, reassisti com a minha namorada os filmes, fiz a minha crítica honesta de cada um deles. Eu vou deixar no izinho aqui caso vocês queiram assistir. E estou reassistindo Cobra Kai, a primeira temporada, com a minha namorada que nunca assistiu. Então estou fazendo aqui pra vocês a minha crítica honesta. Quando eu assisti a Cobra Kai inteiro, eu ainda não tinha canal. Hoje eu tenho, então estou reassistindo e estou trazendo aqui pra vocês. E dando mais um pouquinho de contexto para a franquia Cobra Kai, para a série Cobra Kai, para quem não sabe, a primeira e a segunda temporada eram pertencentes ao YouTube Premium. Era aquela época que o YouTube fazia diversas séries de personalidades, de coisas famosas, e o YouTube produziu, né, dirigiu, sei lá, lançou as 2 primeiras temporadas de Cobra Kai. Essa série fez tanto sucesso que a partir da 3ª temporada a Netflix comprou os direitos da série. Mas vamos deixar para falar da 2ª temporada em diante nos próximos vídeos. Neste vídeo aqui, tudo que eu citar será apenas da primeira temporada de Cobra Kai. E bom, pessoal, essa primeira temporada aqui tem 10 episódios que duram entre 25 a 35 minutos. Se eu não me engano, o último episódio é 35, mas todos os outros duram essa média, 25, 30. Resumindo, meia hora cada episódio, mais ou menos. E eu achei essa duração perfeita, porque você sente que a série não enrola. O desenrolar da série é muito bom, não é rápido e nem lento. 30 minutinhos, você termina o episódio querendo assistir o próximo. Cobra Kai faz isso muito bem. Se acaba um, você quer ver outro. Se acaba o outro, você quer ver outro. O próximo. Minha namorada, cara, ela amou Cobra Kai. Eu apresentei pra ela, falei assim, não, vamos assistir um pouquinho de Cobra Kai, depois um pouquinho de Naruto e tal. Mas ela gostou tanto de Cobra Kai que a gente acabou os 10 episódios em, não sei, 2 dias. Não sei quanto tempo durou, mas foi muito rápido mesmo. E se tem uma coisa que eu valorizo, cara, seja em série, em jogos, em filmes, em animes, é o roteiro. Quando o roteiro é bem feito, mesmo se você tiver atores não tão bons assim, que eu acho que é sim o caso de Cobra Kai, tá? Eu não acho o ator que faz o Robbie um ator excelente. Eu não acho o ator que faz o Miguel um ator excelente. Não acho. Só que o roteiro é tão bem feito nessa primeira temporada que, mesmo eles não sendo atores maravilhosos, eles entregam, porque o roteiro é sensacional. O primeiro episódio da primeira temporada de Cobra Kai, eu acho que é um episódio perfeito, assim. Todo ciclo de episódio, de como ele começa, do que acontece, de como ele termina, é sensacional. Nós começamos Cobra Kai vendo o ponto de vista do Johnny, que é o vilão do primeiro Karate Kid. E o primeiro Karate Kid é o único filme que você precisa assistir para ver a primeira temporada de Cobra Kai. Conforme eu for fazendo as críticas das próximas, eu vou falando para vocês quais filmes vocês precisam assistir. Mas para essa primeira temporada aqui, apenas o primeiro filme. Então nós vemos a perspectiva do Johnny. E nós descobrimos que ele vem de uma família rica, na verdade o padrasto dele era rico, por isso que ele tinha uma vida muito boa no primeiro Karate Kid. Só que ele não tinha uma relação muito boa com esse padrasto. Então, o padrasto dele proporcionava coisas boas para ele fora de casa, mas dentro de casa a relação era horrível, né? Ele se sentia humilhado pelo padrasto e a mãe não conseguia muito bem defender ele. E nós começamos a ver que desde que o Johnny perdeu a luta pro Daniel lá em 1984, a vida dele meio que desmoronou, porque o Karatê ele perdeu, porque o Cobra Kai meio que se desfez depois daquele filme, tudo bem que no 2 eles meio, no 3 na verdade eles trazem de volta ali, mas o core, o núcleo do Cobra Kai se desfez no primeiro filme e o Johnny ficou sem rumo. Ele teve um filho chamado Robbie com uma moça que aparentemente eles não tiveram uma relação de amor, né? Acho que foi só um caso ali, aí teve o Robbie e tal. Ele não tem uma relação próxima com o filho, não tem mesmo, ele meio que abandonou o filho no momento que ele nasceu, então, tanto que a ex-mulher dele critica muito ele, né, que ele desistiu do Robbie no dia 1, então é algo muito pesado.
Enquanto isso, nós vemos que o Daniel, cara, ele desfrutou ao máximo da vida. Hoje ele é rico, ele tem uma concessionária de carros que lucra muito, ele tem uma esposa, ele tem 2 filhos, ele consegue proporcionar coisas boas para a família dele. E além disso, ele é muito bem sucedido na carreira dele, né? A concessionária dele é uma das melhores da cidade e tal. E a série, cara, e isso pra mim é perfeito, assim. Ela vai dando pequenos gatilhos, pequenos momentos de você ouvindo a propaganda da concessionária do Daniel no rádio do carro do Johnny, vendo uma propaganda na TV. Então a série meio que demora um pouquinho para apresentar o Daniel, para fazer esse suspense mesmo. E aí o Johnny bate o carro e ele descobre que quem bateu no carro dele é a filha do Daniel LaRusso, mas enfim, o jeito que o core da série faz pro Johnny encontrar o Daniel é perfeito. O primeiro episódio, de novo, é um roteiro magnífico, cara, é magnífico. Eu não consigo descrever o quão bom é o roteiro do primeiro episódio, assim, é perfeito, é perfeito. Ele é muito diferente do Daniel, e a gente tem que entender isso, porque o Daniel, ele é o good guy, ele é o cara bonzinho. O Johnny não. O Johnny é o cara que fazia bullying na escola. Todo mundo aqui já estudou, todo mundo aqui já foi adolescente. A gente sabe quem são os populares, os caras que fazem bullying na escola, os mais nerds, os mais gente boas. A gente tem noção de quem é quem. E o Johnny sempre foi o vilão de todo mundo, entendeu? Todos os good guys. Então, quando o Miguel, que é o novo protagonista aqui da série Cobra Kai, tá apanhando dos adolescentes, dos rivais dele, o Johnny não tá nem aí. O Johnny não é o good guy. O Johnny não vai ajudar o Miguel porque ele é bonzinho. Ele só ajuda o Miguel porque os valentões acertam o carro dele. E aí ele resolve lutar com os adolescentes. E por ser o Johnny, ele não tá nem aí de bater em adolescente, cara. Ele bate mesmo, ele dá um pau nos caras. Tanto que ele acaba indo preso, porque, não sei se você sabe, é crime você bater em menor de idade. Então o Johnny espanca os caras lá mesmo, sem dó, sem piedade. E aí o padrasto dele paga a fiança dele, tudo isso no primeiro episódio. E fala assim, ó, eu vou te dar um dinheiro aqui, é bem pesado essa cena. Vou te dar um dinheiro aqui, eu vou comprar a sua saída da minha vida. Olha o quão pesado é isso. O padrasto dele tá dando uma quantia muito grande de dinheiro pra ele nunca mais aparecer na vida dele. E o Johnny rasga esse... Não é boleto, como se fosse um cheque. O Johnny rasga esse cheque e fala assim, não, cara, eu não preciso de você. Aí o Johnny sai com o carro, bate o carro, e pra qual concessionário o carro dele vai? Pra do Daniel. E aí a série, mais na metade do episódio, nos apresenta o Daniel, como ele tá com a vida boa, cara. O Daniel tá vivendo o dream, tá vivendo o sonho. E aí eles se reconhecem, e o Daniel é muito engraçado, porque o Daniel faz um bullying muito diferente do bullying que o Johnny fazia com ele. O Johnny batia nele, xingava ele, maltratava ele. O Daniel humilha o Johnny só de mostrar que a vida dele é muito boa. Tipo, nossa, você tem esse carro aqui? Nossa, ele é meio antigo, né? Aí ele olha pro Johnny, vê que tá todo fudido, fala... Cara, quer saber? Relaxa, é por conta da casa, pode pegar esse carro aí, sabe? Demonstrando assim, mano, você tá tão fudido que só vai embora, vai seguir sua vida. E o Johnny se sente tão humilhado, que ele fala assim, não, quer saber? Eu vou pegar esse cheque do meu padrasto e vou abrir minha escola de karatê. E aí ele reabre o Cobra Kai. E aí a série começa. Eu não consegui descrever o quão bom foi o primeiro episódio, tá? Vocês têm que assistir o primeiro episódio e ver com seus olhos o quão incrível é. E por ser uma série muito mais moderna, ela se passar em 2018, ela traz conceitos muito... de uma forma muito melhor do que os próprios filmes. Porque no filme era os tempos antigos, não tinha esses conceitos de, por exemplo, machismo, de agressão de criança, de bullying, de como é pesado, de como as pessoas sofrem bullying por nascerem do jeito que elas nasceram. Então aqui, quando tem a personagem Alicia, ou é a Aisha, eu não lembro muito bem o nome dela, enfim, ela é meio ali deslocada do grupo, ela sofre muito bullying, as amigas da filha do Daniel LaRusso fazem bullying pesado com ela, e quando ela entra no Cobra Kai, o Johnny fala pra cara, a gente não aceita mulher. E aí o Miguel fala assim, mano, você não tá precisando de dinheiro, assim, a gente tem que aceitar quem puder pagar a gente. E é legal porque o Miguel faz essa parte de ensinar coisas para o sensei Johnny. Enquanto o Johnny tá ensinando karatê pro Miguel, o Miguel tá ensinando como as coisas hoje são diferentes de lá de 1984. Só que o Johnny, pessoal, como eu disse, ele nunca foi o good guy, ele nunca foi o cara bonzinho.
Então, as coisas que ele ensina para as crianças não, para os alunos, os alunos de Cobra Kai, muitas dessas coisas são ensinadas de maneira errada, de maneiras ruins mesmo, como bater primeiro, bater forte, não ter piedade, são conceitos que foram passados para o Johnny. Só que uma coisa que ele não entende é que adolescente, criança, os alunos, eles levam tudo ao pé da letra, levam tudo no literal. Então, ele começa a transformar os alunos dele de pessoas que eram reprimidas para pessoas repressoras. É repressoras que falam? Pessoas opressoras. Repressoras é foda, né? Então, de pessoas oprimidas a pessoas opressoras, a pessoas que maltratam os outros, pessoas que fazem bullying com os outros. E aí vem o melhor personagem, na minha opinião, de toda a série Cobra Kai, que é o Falcão, é o Hulk. Ele é o exemplo perfeito do cara que era humilhado, era zoado por ter uma cicatriz em cima do lábio. Ele faz um corte de cabelo para chamar mais atenção no cabelo do que no lábio dele. E ele vai ganhando confiança, ele vai treinando. Chega no último episódio da primeira temporada, ele vira outra pessoa. Ele começa a dar vários cortes no melhor amigo dele, que é o Dimitri. Tipo assim, cara, não me chama mais de Eli. Meu nome é Falcão. Não tô gostando do jeito que você tá falando comigo. Ele começa a se transformar no opressor, que é o que o Johnny ensina pro Cobra Kai. Só que aí tem a virada de chave sensacional do último episódio. É por isso que eu acho a primeira temporada de Cobra Kai excelente, cara. É sensacional. O Johnny treina o Miguel é o protagonista de Cobra Kai. Só que o Rob, que é o filho dele, começa a ser treinado pelo Daniel. Então o Daniel tá ensinando o jeito Miyagi-Do, que é um jeito mais defensivo de contra-ataque, e o Johnny está ensinando o jeito do Cobra Kai pro Miguel, que é um jeito mais agressivo, de ataque primeiro. Só que o aluno dele tá enfrentando o filho dele. Então ele fica nessa posição de, putz, agora você sabe como é ruim ser tratado do jeito que você tratava os outros. Então quando o Miguel começa a ganhar do Rob, o Rob machucado, o Miguel bate no machucado do Rob, que é a mesma coisa que ele fez com o Daniel lá no primeiro Karate Kid, o Johnny não gosta, porque ele fala assim, putz, agora eu entendo que isso era errado, porque agora é com meu filho. E o roteiro de Cobra Kai é sensacional. O Falcão, a luta tava empatada com o Rob. Não tava claro se ele ia perder ou ele ia ganhar. Ele dá um golpe com o Rob de costas, um golpe legal que desqualifica ele. O Johnny fica puto, fala assim, mano, por que você fez isso? Tipo, e é o que o mestre dele, o Crazy, mandava os alunos do Cobra Kai fazerem. Então o Johnny, pessoal, o que eu quero que vocês entendam é que por mais que ele não seja o good guy, ele não seja o cara bonzinho da franquia Karate Kid, ele não é uma pessoa ruim. Ele é uma pessoa que teve muitos ensinamentos ruins do professor dele, do Crazy, e ele está passando pra frente os ensinamentos que o mestre dele ensinou. Só que, de novo, nós não estamos mais em 1984. Nós estamos na época da temporada em 2018. E o Daniel percebe, o Daniel fala assim, mano, é isso que você tá ensinando pros seus alunos? Dar um golpe legal com o cara virado de costas? Porque o Daniel já passou por isso. O Daniel sabe o quão vilanesco, quão ruim o Cobra Kai é. Porque o Cobra Kai pega os seus alunos e transformam eles em bullies, cara. O próprio Miguel. O Miguel, do nada, vai dar um soco no Rob, sem motivo algum, tá? Porque o Rob não fez nada que deixasse claro que ele estava dando em cima da namorada do Miguel. Mesmo se tivesse, não é motivo pra você bater no cara. A não ser que o cara tivesse assediando ela e tal. Mas não era o caso. Do nada, ele vai dar um soco no Rob e ele acerta a Sam. Ele acerta um... Meio que o soco passa de lado, vai. Ele não acerta bem um soco na cara dela, mas ele acerta o braço nela. Porque o Miguel, ele se transformou. Ele se transformou de novo, de opressor, de oprimido a opressor. E é o que a lição da primeira temporada de Cobra Kai ensina, cara. Tipo, olha como o jogo virou. O próprio Johnny, no começo da temporada, reabrindo Cobra Kai, ensinando o método do punho. O Fist Method. E como ele vai se arrependendo conforme ele vai vendo que os alunos dele estão se transformando em pessoas não tão legais assim. E aí no final do episódio, e isso pra mim é a prova de que Cobra Kai, quando era do YouTube, tinha um roteiro excelente, que eles fizeram essa temporada com o intuito já de fazer uma segunda. Quais são as provas disso? A Sam, a filha do Daniel, em vários momentos é mostrado pra gente que ela aprendeu karatê com o Daniel quando ela era criança, só que ela foi crescendo, não foi gostando mais de karatê, foi seguindo a vida dela, só que ela sabe vários golpes. E conforme ela vai utilizando esses golpes, você vai vendo nas expressões dela que ela tá gostando de fazer o que ela tá fazendo, de bater e tal. E aí no final da temporada, ela começa a treinar.
dando a entender que na segunda temporada, talvez, ela vai começar a treinar com o pai dela. E outra coisa que eles também pensaram para uma segunda temporada. No finalzinho do último episódio, quem aparece? O Chris. O mestre, o vilão principal do primeiro Karate Kid. Por mais que o Johnny é o rival do Daniel, como o próprio Miyagi disse, não existe alunos ruins, existem professores ruins, porque o aluno só replica o que o professor ensina. Então, se o professor ensina você a atacar primeiro, o aluno vai atacar primeiro. E como eu disse, não que o Johnny seja ruim, tá? É que os alunos realmente vão entender aquilo no modo mais literal possível. E é o que acontece aqui em Cobra Kai. E, cara, essa série ela é tão boa, essa primeira temporada é tão incrível, que você sente que eles têm orgulho do primeiro Karate Kid. Não é como se fosse uma continuação com um pouquinho de vergonha. É o que eu sinto particularmente do God of War 4, o de 2018. Que por mais que não seja um reboot, é uma continuação do God of War 3, eles... A impressão é que eles têm um pouquinho de nojinho do que foi feito antes, sabe? Então, você só vê ali as lâminas do caos no finalzinho do jogo, uma cutscene da Athena ali no finalzinho, nada que linke tanto assim com os outros God of War. Aqui na primeira temporada de Cobra Kai, cara, tem flashback do primeiro Karate Kid em diversos episódios, cara. O Daniel vai visitar o túmulo do Miyagi. O Daniel ensina o Rob a mexer com os bonsais. Ele ensina as coisas que o Miyagi ensinou pra ele, pro Rob. Cara, eu fico até um pouco arrepiado de falar isso, porque é tudo muito bem feito, cara. É um roteiro que foi escrito, que foi feito de uma maneira tão natural, as coisas vão acontecer de maneiras tão naturais, que você até esquece que é uma série, parece que realmente é a vida real, assim, é muito bem feito. O jeito que o Rob conhece o Daniel LaRusso, como eles começam a treinar juntos, é muito natural, não é como se o Rob chegasse no Daniel, me ensina karate aí. Não, o Rob começa a trabalhar pro Daniel, aí o Daniel pega ele desprevenido, ele vai dar um soco, aí o Daniel fala, não, pra você dar um soco você tem que fechar a mão desse jeito e tal. Aí depois ele vai entregar um documento pro Daniel, ele vê o Daniel treinando, aí o Daniel fala assim, ó, você quer ficar aqui pra aprender um pouquinho? Aí ele fala, pode ser. E aí eles começam a desenvolver uma amizade. E é tudo muito bem feito, eu tô me repetindo aqui, vai dar 20 minutos de vídeo, só pra mim falar que a primeira temporada de Cobra Kai é excelente. Sem falar na duplicidade, né, na ironia do Daniel, que é o rival do Johnny, estar treinando o filho do Johnny e o Johnny tá treinando o namorado da filha do Daniel. É sensacional. E quando eles se encontram e vão pro bar, que o Daniel vai ter que dar um carro pro Johnny, porque acontece um monte de coisa lá na temporada, você vê que eles têm muitas coisas que eles concordam. Eles gostam do mesmo tipo de música, os dois entendem de carro, aí os dois ficam vendo o atual marido da ex-namorada deles, que é a Ali, que aparece no primeiro Karate Kid, e eles falando mal do atual marido dela, porque os dois gostavam muito dela. Então você vê que os dois têm tudo pra se gostar. Só que vão acontecendo coisas na vida deles que não são nem por culpa deles, alguma dessas coisas, que vai se criando uma inimizade ainda maior entre os dois. E aí, vamos ver como essa inimizade continua na segunda temporada. Lembrando, pessoal, que tudo que eu falo aqui é apenas a minha opinião, não é nenhuma verdade absoluta. Eu gosto de frisar isso em todos os meus vídeos, porque eu posso estar errado. Você pode dar uma opinião diferente aqui nos comentários, falar assim, Murilo, isso aqui eu discordo e tal. Ah, você esqueceu de falar tal coisa. E realmente, esse vídeo aqui não tem corte. Então a chance de eu esquecer de falar alguma coisa, a chance de eu errar várias palavras que acontecem em diversos vídeos é muito grande, porque de novo, eu não edito o vídeo, sabe? Então isso acontece. Mas eu conto com o apoio de vocês, cara. Por favor, se inscrevam aqui no canal e deem like no vídeo, que isso me inspira a trazer ainda mais conteúdos pra vocês. É nóis, tamo junto e eu te encontro no próximo vídeo. Falou!